Oi, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de adaptações celulares. Estamos aqui simplificando conceitos extensos e essa aqui é a parte 2, onde nós vamos falar um pouco sobre as definições de hiperplasia. Se você quer continuar aprendendo áreas, né, temas da saúde de forma mais simplificada, com essas mini aulas, depois, né, sempre eu indico um bom capítulo de boa referência para que vocês se aprofundem. Então, se inscrevam aqui no canal para que a gente possa estar sempre mandando materiais de apoio que vão complementar esse aprendizado de conceitos importantes. Vamos lá. Hiperplasia. Hiperplasia é um tipo de adaptação celular em respostas à mudança no seu ambiente. Que ambiente seria esse, né, gente? É o corpo humano. O corpo humano ele está em constante exposição a patógenos, a variações hormonais, ao estresse. E essas células elas vão buscar sempre a homeostase. Mas, entretanto, quando essa célula não consegue se manter numa condição saudável, em equilíbrio, ela vai fazer um evento chamado adaptação celular. E existem 5 tipos principais: hipertrofia, que nós já abordamos no primeiro vídeo, e agora nós vamos falar da hiperplasia, tá? São os 2 primeiros que nós vamos abordar. Ainda existe atrofia, displasia e metaplasia. Nesse vídeo nós vamos falar então sobre hiperplasia, que é o aumento no número de células de um tecido, aumentando assim o tamanho do órgão. Esse evento acontece em várias regiões do corpo humano. Eu vou mostrar aqui vários exemplos, mas vocês têm que lembrar que uma das premissas básicas para ocorrer hiperplasia é que o tecido tenha células capazes de divisão celular, tá? Isso é um evento, a divisão celular é um evento que marca e determina a hiperplasia e diferencia, por exemplo, da hipertrofia. Que a hipertrofia, em alguns tecidos, ela só acontece, é a única forma de adaptação celular que pode acontecer. Para quem não está entendendo muito bem essa questão, você pode voltar lá para o vídeo de hipertrofia no final desse, tá? Então, a hiperplasia, ela pode ocorrer simultaneamente à hipertrofia, quando existem células capazes de se reproduzir, tá? Em resposta aos mesmos estímulos. Vamos entender essa questão dos estímulos do estressor. No caso aqui, a definição hiperplasia é o aumento da quantidade de células de um tecido, aumentando o tamanho de um órgão. E eu trouxe 3 exemplos bem clássicos, né? Hiperplasia gengival, causada pelo acúmulo de biofilme bacteriano nos dentes. Hiperplasia de útero grávido, o útero ele aumenta cerca de 30 vezes de tamanho durante a gravidez. E hiperplasia de próstata, benigna. Nada disso é câncer, pelo contrário, né? São adaptações celulares. Toda adaptação celular é um processo reversível. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, aqui nós estamos falando de hiperplasia. Vamos seguindo adiante. Trouxe aqui fundamentos importantes da hiperplasia. É marcada pela presença de novas células, tecidos com células lábeis ou estáveis, normalmente não vão realizar, tá? Só tecidos com células, desculpem, perdão, tecidos com células lábeis estáveis vão realizar hiperplasia. As células permanentes são incapazes de fazer hiperplasia. Então, esse é um conceito importante, tá? Células permanentes só fazem hipertrofia. Na hiperplasia, nós precisamos ter células com capacidade de realizar mitose. No caso, um outro fundamento da hiperplasia é que vão ocorrer em resposta a algum estresse. O estresse veio, seja ele uma questão hormonal em excesso, um estímulo bacteriano, a presença de um protozoário. Algum evento vai acontecer que vai ativar mecanismos de proliferação celular. E o mais importante, como eu falei anteriormente, caso haja remoção dos agentes estressores, as condições voltem às condições iniciais, essa célula ou o próprio tecido, eles retornam à sua condição inicial. Já estamos finalizando, mas é importante frisar essa diferença entre hiperplasia fisiológica e patológica. Hiperplasia fisiológica, ela difere da patológica pelo tipo de agente que causou a hiperplasia. O conceito é o mesmo, teve um aumento de uma demanda funcional, esse órgão foi estimulado e nós vamos ter uma proliferação celular, seja por um evento fisiológico ou patológico. Então, em caso de hiperplasia fisiológica, nós temos aí uma causa hormonal, tá? Como, por exemplo, o epitélio glandular da mama feminina,
na puberdade, durante a gravidez. Existe uma proliferação de células do epitélio glandular mamário, são células que têm a capacidade de realizar mitose, e elas aumentam o volume, consequentemente, do tecido glandular e do órgão mama, tá? Agora, um outro exemplo de hiperplasia fisiológica é a hiperplasia compensatória. Nesse caso, eu coloquei até um exemplo aqui do fígado como destaque para vocês não esquecerem. Aquela questão de que o fígado é um órgão que se regenera é porque o fígado ele tem células estáveis, que na presença de uma lesão, elas podem sim ativar o mecanismo de reprodução celular, ativar a mitose, tá? Então, quando alguém tem uma redução, uma perda, né? De uma parte de um órgão, como o fígado, que é um órgão que tem essas células com capacidade de mitose, né? A gente tem a possibilidade de uma proliferação celular. Essa proliferação inicia-se após 12 horas do processo de ressecção, né? De remoção desse órgão, tá? Então, se a gente precisa, por exemplo, retirar uma parte do fígado, seja porque tem algum, né, processo patológico ali, ou para uma doação, que já aconteceu, né, uma doação de uma parte do fígado adulto para uma criança, nas primeiras 12 horas já inicia aí um processo de compensação, tá? É uma hiperplasia compensatória fisiológica mediada aí pelo agente agressor, que foi a ressecção do órgão. Ele volta ao seu tamanho normal. O estímulo, nesse caso, é o seguinte: as células que permanecem no fígado, elas vão começar a liberar fatores de crescimento polipeptídicos, certo? São os hepatócitos. Os hepatócitos vão liberar esses fatores de crescimento que vão estimular essa proliferação celular e restauração da massa hepática. Então, quando a gente tem a total restauração do órgão, o fígado está já num tamanho funcional, legal, que ele já está ali dentro do seu limite máximo de crescimento, vários fatores inibitórios também vão ser ativados, diminuindo com isso o processo de proliferação celular até a desativação completa. E aí esse fígado continua mantendo só essas células vivas. Se houver uma nova lesão, a gente reinicia o processo. Tá? Em relação à hiperplasia patológica, nós podemos ter por um estímulo hormonal excessivo, por exemplo, né? Ou pela presença de patógenos, como, por exemplo, o biofilme bacteriano. Essa perturbação do equilíbrio conduz aí um estímulo também de proliferação celular, tá? Um exemplo de hiperplasia bem comum é a hiperplasia gengival, mas nós temos outros exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, hiperplasia de endométrio é a famosa endometriose, tá? É um crescimento hiperplásico por estímulo excessivo de estrógeno. Por isso que muitas vezes o tratamento para endometriose pode ser hormonal. Se a paciente não responde bem, aí o processo cirúrgico pode ser indicado, né? Mas tem outras questões aí envolvidas, tá, gente? Mas basicamente é o estrógeno. Temos aqui um outro exemplo que é uma próstata, né? Hiperplasia prostática benigna. Isso tudo, gente, não é câncer, é hiperplasia. É o aumento no número de células de um tecido ou órgão mediante um estímulo estressor. Retirou o estímulo, essa hiperplasia cede e a gente volta para as condições iniciais. Então, na hiperplasia prostática, é muito comum em homens com mais de 50 anos esse evento e é mediada pelo estímulo da testosterona, tá? Um outro evento também patológico aqui é a hiperplasia de fígado e baço, causada aí pelo agente leishmania. O leishmania é um protozoário que causa leishmaniose visceral e esse aumento desses órgãos é justamente pela hiperplasia de macrófagos. Bom, gente, isso aqui é a ponta do iceberg, é uma revisão, é uma mini aula para você lembrar de pontos importantes, mas é necessário que você, né, um bom profissional de saúde, um bom estudante, vá, se debruce sobre o capítulo de adaptações celulares, de morte celular e lesão celular. Lá tem muito mais coisas, muitas questões importantíssimas, essenciais para um futuro profissional de saúde. Então, dê uma lida. Aqui foi a base, mas qualquer coisa podem perguntar aqui no chat do próprio YouTube. Não esqueçam de se inscrever, estou à disposição, gente. Tchau, tchau.